dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, Claudinei. Bem-vinda, Diva. Bom dia, Raulino Sampaio. Vamos chegando para a nossa live. Tonalidade de quando se ouve a sua doce voz. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Patinha. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, Mayre Matos. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegando para a nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Se preparem, papel e caneta na mão. És fiel em todo tempo. O tempo és fiel, tão bom. Bem-vinda, Gilva. Bem-vinda, Maura. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vão chegando para nossa live. Bem-vinda, Suzana Rosendo. Tô com saudade, já tem 2 dias que eu não te vejo. Bom dia, Mago Vieira. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Neuci. Quanto tempo tu és tão bom. Bem-vinda, Cilei. Bem-vinda, Alice. Bem-vindo, galerinha. Vamos chegando para nossa live. Estava com saudade de vocês desde sábado que a gente não tem live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas em ponto. Tá, vamos começar a nossa live. Já tá aqui, ó, o Felipe fez um Hype Drink roxo hoje. Hoje o Hype Drink preparado pelo Felipe foi roxo. Rapaz, Suzana, agora você tá de mentor, hein? Agora o negócio acontece mesmo, hein? Antes você não tinha mentor. Agora o negócio vai. Se você já tem um dos espaços mais bonitos do Brasil sem mentor, agora ninguém te segura mais. Beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Tava com saudade de vocês. Ontem eu tava em trânsito, a gente não fez live, mas eu já comecei no ritmo acelerado ontem, uma reunião atrás da outra. Ontem começou uma certificação online aí com mais de 300 pessoas. E hoje eu vou dar uma aula na certificação aí, tá? Depois eu posso mandar o link para vocês. Se vocês quiserem assistir, vocês fiquem à vontade, vou colocar lá no canal do Telegram hoje, 18 horas, mais tarde eu comento sobre isso, 18 horas eu vou fazer uma certificação online hoje, e tem vários presidentes, várias pessoas envolvidas, e o foco é espaço, vida saudável, beleza? Vamos lá, quero começar com o versículo bíblico, que é um alerta para mim e para você. Bem-vinda, Magali. Magali, depois você aperta o sinalzinho de mais aí para mim, tá bom? Eu quero um alerta para mim, para você, sobre para quem é que você está dando ouvidos no dia a dia, né? Porque às vezes a gente dá ouvido para alguém, galera, que não soma nada na nossa vida, não faz a gente crescer, na verdade joga a gente para baixo, né? E o versículo bíblico está no Salmo 103, Salmo 103, versículo 1 e 2, tá? Diz o seguinte: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nem só um dos seus benefícios. Beleza? Deixa eu colocar a Magali para dentro aqui. Enquanto a Magali vai ajeitando lá, vamos começar o nosso... Para você que está aqui nessa live. Esse Salmo 103, né, que é um salmo, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, Provérbios foi escrito por Salomão, e a maioria dos salmos que Davi escreveu, e esse é uma das promessas de Deus, né? A maioria dos salmos são promessas para mim e para você, e esse salmo diz que Deus, ele nos perdoa, né? Independente das condições, independente do que a gente fez, se a gente pisou na bola ou não. Às vezes a gente paga pelo que a gente fez, mas Deus nos perdoa. Ele cura as nossas doenças, resgata às vezes a gente da treva, e o melhor de tudo, ele envolve a gente assim, ó, em amor e compaixão. E o que eu quero que você entenda é que, independente do que você está vivendo hoje, independente das incertezas, né, que a gente não sabe do dia da manhã. Hoje eu falei nos stories bem cedo, né, o nosso futuro, galera, ele não começa amanhã.
O nosso futuro não é no mês que vem, o nosso futuro não é no ano que vem, o nosso futuro é hoje, o nosso futuro começa hoje. É hoje que a gente escreve o nosso futuro. E eu não sei o que você está passando de dificuldade, eu não sei o que você está passando em termos de incertezas na sua vida, mas uma coisa eu sei, tem promessas de Deus para mim e para você, que a gente vai ter uma vida extraordinária. Mas Deus não promete que a gente não vai ter problemas. Deus não promete que a gente não vai ter dificuldade, mas Ele garante que a presença dEle é constante na minha vida e na sua. Então, deixa eu dizer para você, a palavra de Deus ela é soberana, né? Naquilo que a gente fala assim, naquilo que a gente foca, se for da vontade de Deus, a gente só tem que seguir em frente, a gente tem que dar mais um passo, mais um passo, mais um passo. E dessa forma, a gente vai alcançar a plenitude que Deus oferece para a gente. Eu quero dizer para você que eu queria que você pensasse, né? Independente do que a sua vida foi marcada, porque às vezes acontecimentos do passado nos marcam, nos deixam dores, a gente às vezes fica temendo o futuro em função de um acontecimento do passado, mas deixa eu dizer para você, em Deus você pode encontrar cura, você encontra estabilidade no apoio de Deus. A gente precisa ter mais conexão com Ele logo de manhã, para Senhor, entregue meu dia nas tuas mãos, esteja comigo, me ajude a tomar boas escolhas, né? Não deixe-se, a única coisa que a gente não pode, galera, é deixar nos definir pela crítica dos outros. Que às vezes alguém critica, alguém fala alguma coisa da gente e a gente acaba achando, se muita gente fala alguma coisa da gente, ou se tem uma pessoa que a gente gosta muito que fala algo da gente, a gente acaba acreditando naquela pessoa, né? E a gente esquece que nós somos a imagem e semelhança de Deus e pequenos deusinhos aqui na Terra. A gente tem um poder enorme e a pergunta é se você está tomando posse disso, você está acreditando nisso. E eu queria que ficasse bem claro nesse momentinho nosso aqui, que não permita que críticas, não permita que calúnias, não permita que mentiras a seu respeito definam quem você é. Você é mais que um campeão, você é mais que um vencedor. Você pode tomar decisões hoje que podem mudar a sua vida completamente. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse disso e você precisa agir. Tem que aprender, tem que praticar bastante e tem que ensinar para o maior número de pessoas. Esse é o segredo do sucesso. Então, confie nas promessas que tem de Deus aqui, já tem promessas uma atrás da outra. As mesmas promessas que foram feitas para Abraão, para José, para Davi, para Sansão, para todo mundo, para José do Egito, as mesmas promessas. O Deus é o mesmo, né? Que você é um campeão, que você é um vencedor, que tem bênçãos sem fins para você, que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, mas você precisa acreditar nisso. E para isso vai precisar de coragem, para isso vai precisar de determinação e, acima de tudo, não se deixar limitar-se pelas circunstâncias da vida. Ah, meu celular é ruim, parte assim para cima mesmo, manda direct assim mesmo. A minha cidade é pequena. Deixa eu falar uma coisa. Para quem mora em cidade pequena, vou te dar uma dica. Você tem à sua mão a maior rua mais movimentada do mundo, que chama-se internet. Então, se você mora numa cidade pequena, comece a trabalhar pela internet. Então, a minha cidade é uma cidade de pessoas que não têm dinheiro. Pega uma loja aí que você conhece, que é uma loja que só rico frequenta essa loja, começa a seguir os seguidores dessa loja, que você vai ter um público de rico na sua mão. Você vai poder mandar um direct. E rico também é gordo. Rico também está insatisfeito. Então, deixa eu dizer para você. É importante que você tenha determinação, é importante que você tenha coragem. E o mais importante de tudo é que você nunca, 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 nunca desista do seu sonho. Você sabia que a pessoa que é crítica, né? Ela sempre ela é um espectador, né? Daquilo que Deus está dizendo na vida dos outros. Porque Deus tem promessas para você de bênçãos e alguém que é crítico só fica ali olhando o que Deus vai aprontar na vida daquele abençoado agora. Mas na hora que você começa a criar essa conexão com Deus, você não tem ideia como é que você vai ficar forte. Beleza? Então vamos partir para a nossa live. Hoje é a nossa live de número 1326. A maioria das lives estão gravadas no YouTube. Eu já estou com papel e caneta aqui na mão. Se você está assistindo a live pelo YouTube e se não inscreveu no canal ainda, inscreva-se, aperte o sininho para você receber as suas notificações e toda vez que você comenta, que você compartilha, ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, beleza? Alguém pergunta, você ganha dinheiro com o YouTube? Não, nunca ganhei um centavo com o YouTube. O meu YouTube não é monetizado, então quando eu peço para você entregar, não é porque eu estou ganhando não, que eu não ganho nada, mas é que você pode ajudar alguém, beleza? A gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para a Magali. E a frase do dia, anota aí, vive essa frase do dia. E eu tenho certeza que ela pode te deixar uma pessoa com mais resultados. E a frase do dia, ela tem tudo a ver com resultado. E a frase do dia diz o seguinte:
Quem tem fome de resultado não se alimenta de desculpas. Anota isso aí e na hora que você for dar uma desculpa, você pensa, vem cá, o Wellington me diz que quem tem fome de resultado não se alimenta de desculpa, então eu não vou dar desculpa. Parte para cima e vai atrás dos seus resultados. Hoje nós temos ela, membro da equipe de milionários, uma das próximas presidentes da Herbalife. Estão fazendo um trabalho incrível. Esse final de semana eu passei junto com eles no sábado, no domingo, lá em Aracaju. Foram reconhecidos lá como top no estado de Sergipe. Então se prepare, porque a última vez que ela esteve aqui na live, galera, hoje é a live número 1326. Ela esteve aqui na live 360. Olha, há quase 1000 lives atrás, no dia 16/11 de 2021. Então se prepare, porque a live de hoje vai ser uma live muito abençoada. Magali, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Já fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na vida de Magali, quais eram as maiores insatisfações? Oi, olha, Perfeito. Estamos te ouvindo perfeitamente. tá, então pronto, vamos lá. Tem tanto tempo, né? Bom dia a 1000 todos. lives já. Um prazer. Tem Um prazer gente imenso. que queria fazer 1000 lives e já tem 1000 que você passou por aqui. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer compartilhar tudo aquilo que a gente faz, porque é uma grande diferença que fez na minha vida estar na Herbalife hoje foi estar em treinamentos e ouvir pessoas compartilhando algo, né? E você perguntou. Quais eram as insatisfações Ah, quando a Herbalife apareceu na vida de Magali? pronto. As minhas insatisfações maiores eram assim, falta de perspectiva. Na época, eu como dentista, eu passei um período sentindo dores, né? Dores articulares, e aí eu pensei, meu Deus, eu só aprendi a ser dentista, então se eu passar a vida inteira fazendo isso, o que será da minha vida, né? E na época a gente estava, eu e o Genilson, né? A gente estava com o nosso financeiro todo bagunçado e a gente sempre pensou em algo que pudesse fazer, mas o que fazer, né? E aí, né, falando em Deus, né? Que Deus é maior do que todas as coisas, eu fiz uma oração e eu pedi a Deus. Eu trabalhava tanto já, ele trabalhava tanto. E, e assim, a gente vê que não é a quantidade de trabalho que você faz, é a qualidade do trabalho que você faz, né? Então eu orei para Deus, eu disse assim, Senhor, o que que eu queria que o Senhor me mostrasse algo que eu pudesse fazer que não comprometesse a minha vida, o meu tempo de tanto trabalho, que não pudesse, que não tivesse que sacrificar a minha família, né? Eu com 2 filhos, a minha vida pessoal, porque a gente como mulher, a gente faz tudo trabalho, é casa, é marido, é filhos, e a gente sempre fica por último. E aí eu sempre fui mãezona, né? Sempre fui, fazia tudo e eu ficava por último, eu tinha meus sonhos e cadê, né? E aí, quando aconteceu isso, quando eu fiz essa oração, né? A gente sabe que quando a gente pede, né? A gente recebe e agradece por tudo, Tem que né? ter muito cuidado com o que pede, inclusive, né? Com certeza. Aí, Genilson recebeu, né, um telefonema de uma pessoa convidando para ver uma oportunidade de negócio. Aí ele foi, na primeira vez que ele foi, ele achou muito bate-palma, muito assim, um HOM, né, uma pequena HOM, e aí ele não gostou muito, mas a pessoa ligou, convidou para um STF, né, e falou que ia ter uma festa, ele adora festa, né, que era o STF 2 dias, e ele foi, né. E quando ele foi lá, ele encontrou 5 presidentes e ele voltou de madrugada, eu dormindo, cansada, né? Sempre cansada, o estresse. Aí ele, Magali, encontrei o negócio da nossa vida. Eu digo, certo, você encontrou, mas deixa eu dormir. Aí ele dizendo, o seu Deus está trabalhando. Nessa época ele estava afastado da igreja, né? Só eu que estava. Depois ele voltou para a fé, né? E aí ele dizendo, seu Deus está trabalhando. Eu digo, seu não, nosso Deus, né? E aí tudo começou, né? Ô, Magali, como que você, como dentista, conseguiu no início conciliar o negócio Herbalife com dentista? Então, eu trabalhava de 7h30 às 11h30.
Então, quando eu saía do trabalho, eu ia fazer todas as minhas atividades. Eu não perdia tempo, né? Naquela época, as HOMs eram à noite, tinha treinamento terça, quinta e sábado, né? Os STS eram sábado e domingo. Então, todas as oportunidades. Minhas férias, quando eu tinha férias, eu era obrigada a tirar pelo menos 15 dias. Os outros 15, eu sempre deixava para os treinamentos, que às vezes pegavam uma segunda, uma sexta, uma Show. quinta. Então, eu sempre priorizei, né, os treinamentos e sempre eu fazia tudo e não ficava fora. Se a gente pudesse, se você pudesse aqui comparar a sua vida de dentista antes com a vida da Herbalife hoje, se você pudesse escolher a maior conquista que a Herbalife trouxe para você e como dentista você não tinha, qual era? Liberdade e saúde. Liberdade porque a gente pode trabalhar onde quer, com quem quer, a hora que quer, né? E como dentista eu tinha um emprego, então eu era obrigada, tinha aquelas metas e quer eu com dor no ombro ou não, eu tinha que atender, né? E eu falei liberdade e saúde, Saúde. né? Sim. Saúde, porque saúde, se eu não cuidasse da minha saúde, como é que eu ia estar hoje? Eu quase que fiz uma cirurgia no ombro e eu tive que priorizar mesmo a minha saúde, porque o Genilson, ele sempre dizia, eu chegava com dores nos ombros, isso antes, né, da gente da Herbalife, ele dizia, faça exercício, tal, atividade física, e eu nunca priorizei, né? Não é que você não tem tempo, você não prioriza. E aí eu dizia, como é que eu vou fazer? Que horário eu vou fazer? E aí o tempo chega, né? O, o resultado chega e foram muitas dores. Eu sofri 1 ano e meio, mas foi 1 ano e meio, eu tive que priorizar, fazer fazer fisioterapia, fazer pilates, para poder recuperar e não fazer cirurgia. Mas graças a Deus deu tudo certo. E se não fosse Herbalife, como é que eu faria? Ali, como que hoje vocês estão na equipe de milionários, tem um grupo grande, por que que vocês têm o espaço Vida Saudável como método de operação principal? Eu acho um método muito completo. E primeiro, a gente chegou à equipe de milionários com espaço Vida Saudável. Então, por que que eu não iria ter o meu espaço? O espaço, ele é uma plataforma que você pode desenvolver qualquer ferramenta que você queira e você treinar as suas pessoas. Porque na Herbalife a gente sempre ouve o exemplo, né? O exemplo. Então, como é que eu vou ensinar se eu não faço? Como é que eu vou mostrar se eu não tenho aonde mostrar? E também o espaço é um escritório, né? E assim, eu amo espaço, sabe? Eu amo pessoas, amo receber, amo cuidar. Então, Galera, o espaço é a muito bom. Magali falou um negócio aqui agora que a gente precisa ser um exemplo, né? E a pergunta que eu quero fazer para você que está nessa live, a gente está com 103, 107, 110 pessoas na live agora. A pergunta é a seguinte, tá? Você é um exemplo de distribuidor que você queria para sua organização? Em resultado com produto, em vendas, em recrutamento, em desenvolvimento dos seus distribuidores. Você é um exemplo? Essa é a primeira pergunta. Número 2, você tem coragem hoje de chamar, por exemplo, um distribuidor seu e falar assim, ó, fica colado comigo o dia inteiro para você ver como eu trabalho. Então, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ah, não, Elton, eu ainda não sou um exemplo de distribuidor e ainda, se um cara vier me acompanhar o dia inteiro, ele não vai aprender muito. Mas você pode mudar isso, sabia? A gente traz conteúdo aqui todos os dias, né? A Herbalife tem os treinamentos lá na HM Grow. Não falta treinamento para você se tornar um distribuidor melhor. Então, deixa eu dizer para você, daqui a pouco acaba o ano 2025. Por que não se profissionalizar esse ano? Porque esse ano falar assim, ó, esse ano eu vou ser um distribuidor, não que motive os outros, mas eu vou ser um distribuidor. Bem-vindo, Felipe Artuso. Eu vou ser um distribuidor que inspira os outros. Porque esse negócio nosso é um negócio que inspira. Agora tem muito cuidado, porque não pode ser um negócio que funciona para você, mas tem um negócio que se duplica, né? Magali, já que a gente está falando de espaço, se você pudesse me dar aí 3 dicas. Galera, mete o dedo no aviãozinho aí para a gente bater logo 150 pessoas antes das 7h30 da manhã. Já mete o dedo no aviãozinho aí, ó, são 7h18, manda para 18 pessoas. Fala para mim, Magali, se você pudesse dar 3 dicas para um espaço de vida saudável ser bem sucedido, que dicas seriam essas?
Primeiro, estar sempre aprendendo, né? Buscar boas práticas, fazer ronda nos espaços que estão tendo mais sucesso, né? Hoje, assim, eu tenho o prazer de falar que Aracaju é uma referência, né? Verdade. Em espaços, tem os espaços bonitos, produtivos. Simplificar, simplificar, né? Quando você simplifica, você duplica, né? E quando você duplica, Padronizar, você fica ficar rico. rico. Isso. Olha E aí, o que eu quando aprendi agora. Quem simplifica, duplica, e quem duplica, fica fica rica. rico, fica. Rico fica para combinar, Rico né? fica, né? Isso, para combinar. É simplificar, padronizando, né? Hoje a gente sabe que com os espaços gourmets a gente tem uma infinidade de receitas, e às vezes eu vejo distribuidores, né, supervisores que focam mais em receitas e não em aumentar a quantidade de acessos no seu espaço, de vendas e duplicar. Quando a gente tem menos coisas, né? Mas assim, a gente vê o exemplo num restaurante, por exemplo. Se você tiver coisa demais, você tem mais dificuldade em escolher. Então, quando você simplifica, além de que se você trabalha sozinho no espaço, ainda não tem uma pessoa para ajudar, um funcionário, você vai passar o dia todo fazendo receita, que é um tempo que a gente precisa para buscar novas pessoas para duplicar. Galera, falando que a Magali falou agora, deixa eu só reforçar um pouquinho. Eu gosto de pegar exemplo de umas redes aí, pega McDonald's, pega Bob's, pega Subway. Eles não têm 300 mil coisas lá. Tem combo 1, 2, 3, 4, 5, opção 1, 2, 3. Então, eles têm poucas opções, mas são bons naquilo que eles têm. E se alguém chegar no McDonald's e perguntar assim, ó, você tem coxinha? Ele não vai começar a fazer coxinha porque alguém pediu coxinha. Se ele pergunta, você tem caldo de cana? Ele não vai pôr caldo de cana porque alguém perguntou. E às vezes a gente da Herbalife, alguém fala de alguma coisa, pergunta, a gente vai lá querer fazer aquela receita. Então deixa eu dizer para você, eu prefiro que você tenha aí 4, 5... Pega o shake, você pode variar ele com quantas receitas você quiser, tá? Com borda, sem borda, com fibra, sem fibra, mais isso, mais aquilo, com crunch. E faz o que você quiser com os nossos produtos. Isso é número 1. E tenha mais uma ou duas coisinhas ali, 2 doces, 2 salgados, alguma coisa assim, para que, quem sabe, você não abre portas, alguém lá por causa daquilo, e depois acaba transformando pelo shake, tá? Eu acredito que sempre os shakes vão ser os nossos produtos mais vendidos. Mas, às vezes, alguém vai num espaço um dia porque ele conheceu um produto, ou alguém falou dele de uma pizza, falou lá de um quiche, alguma coisa assim. Então, eu queria que você pensasse nisso na hora de você, como dono do Espaço da Saudável, pensasse em simplificação. Para quê? Para poder duplicar. Beleza? Desculpa, Margarida, te interrompi, pode continuar. Não, é isso. E você, qual é o nosso objetivo? Para crescer no plano de marketing. Então, para crescer no plano de marketing, a gente tem que duplicar aquilo que a gente faz. Então, se não for simples, como é que vai ser duplicável? Então, Magali, eu quero falar bastante de recrutamento, quero falar do final de semana que a gente teve aí em Aracaju, mas maravilhoso. você falou um pouquinho aqui antes agora de ronda. Quando você faz uma ronda, explica primeiro o que é ronda e o que você faz durante uma ronda. Então, quando a gente tem uma pessoa que, para dar a visão do negócio, muitas vezes, assim, no nosso espaço, pode ser que o interesse seja nosso, Sim. né? Então, o melhor que a gente faz é levar para um espaço bem-sucedido, né? Aqui em Aracaju a gente tem vários espaços bem-sucedidos, então a gente leva. Olha, vamos lá, vamos ver, vamos ali comigo almoçar, vamos jantar, vamos tomar um café da manhã, vamos. A gente tem que ter sempre o que falar. E Então, quando quando você chegou lá, chega lá no espaço, que você leva alguém para conhecer um espaço, é legal isso que a Magali falou, galera, porque quando você tira do seu ambiente, tá? Duas coisas acontecem quando você tira do seu ambiente. Primeiro, você deixa de mostrar para a pessoa que você é que está interessado, você está querendo provar para ela que o negócio é bom, porque quem vai provar para ela é um terceiro, onde ela possa se identificar. A primeira coisa é essa. E segunda coisa, que quando você não está no seu ambiente, ninguém te perturba. Porque às vezes você está explicando alguma coisa para alguém, chega alguém, quebra um liquidificador, falta energia, você vai tentar resolver. Quando você está no outro ambiente, você não vai fazer nada disso. Então, duas coisas são importantes quando você sai do seu ambiente. Quando você chega lá, o que você faz na prática? então, né, eu sento com ele e mostro o movimento, né? Depois eu peço para o anfitrião o mapa para mostrar.
né? Que o mapa é o nosso resultado, então mostrar. E aí a pessoa, várias vezes que eu levei em ronda, a pessoa fica contando as pessoas, fica contando quanto é o acesso, faz as contas, e ele já vê que é um grande negócio, porque o nosso negócio, você ganha dinheiro todos os dias, todos os dias. Então, peço para anotar, né, todas as dúvidas que tiver, porque assim, quando a gente vai fazer uma ronda, a gente não pode atrapalhar o andamento do espaço, né? E no meu espaço eu gosto muito de conectar as pessoas, né? Não Sim. gosto que fique deixando. Eu sempre, quando é uma pessoa nova, eu apresento, então, da mesma forma, eu já falo com o anfitrião, se eu posso falar com Galera, as pessoas e conectar. só para comprovar o que a Magali acabou de falar, esse final de semana agora eu estava em Aracaju e eu levei pessoas para fazer rondas em 3 espaços diferentes em Aracaju. E num dos espaços que eu fui é da presidente Mary Cristina. A Mary, quando atende poucas pessoas, ela atende 69, 70, quando atende pouco. Tem dia que é 69, 75, 80, 83. E eu levei alguém no mapa lá no espaço da Mary, eu ia passando assim para a pessoa e falava assim, ó, lá no mapa fala quantidade de pessoas e faturamento e venda de produto fechado. Aí eu mostrava, ó, 69 pessoas, faturamento de R$ 2.000, mais R$ 720 por produto fechado. Opa, 83 pessoas, 2.800 de faturamento, mais 500 de produto fechado. Depois de 5 dias, 5 folhas que eu passo ali no mapa e mostro a pessoa que em 5 dias a pessoa faturou mais de R$ 10.000, a pessoa fala assim, opa, não é que esse negócio funciona? Não é que esse negócio dá certo? Então, deixa eu dizer para você, se você aqui não preenche mapa, 2 coisas você está fazendo. Número 1, que você não está controlando o seu negócio e mostrando que é um bom negócio, tá? As pessoas podem chegar lá, mas não tem ideia dos resultados. Mas quando vê o mapa, ela sai lá com a crença, porque ela vê o nome, até às vezes o nome dela lá, ela comprou lá R$ 27, R$ 28, ela vê o nome dela. Número 1 é isso. E número 2 é quando você não preenche o mapa, você está prejudicando um companheiro seu da Herbalife. Se eu tivesse chegado no espaço da Mary Cristina, ou da Eranildes, ou da Suzana, e chegasse lá e não tivesse mapa, eu não ia ter como provar que o negócio é bom. Então, se você não preenche mapa, por favor, a partir de hoje, começa a preencher o seu mapa aí, tanto para você quanto para o seu grupo. Beleza? Magali, e como é que você faz o fechamento lá quando você está terminando de fazer uma ronda? Como é o fechamento lá? Então, aí eu pergunto, primeiro, você tem interesse? Tem. Então, bora começar. Porque assim, às vezes também a gente tem que ter muito cuidado, que a pessoa, às vezes, ele não quer abrir o espaço. E também eu tenho muito cuidado com isso, por conta de que tem que ter o treinamento, né? Sim. Eu já tive alguns exemplos, né, de pessoas que se empolgaram demais com o espaço, primeiro foi procurar o local, montar o espaço e o treinamento ficou à parte. Com 2, 3 meses, fechou o espaço. E o nosso interesse não é esse, né? Então, eu sempre, quando a pessoa fala em tempo, tem o meu espaço. O meu espaço é um local que ele pode usar. Aqui, olha, aqui é a extensão do seu negócio. Então, eu mando ele trazer as pessoas para o meu espaço, até ele ter a segurança, tanto ele vai aprender no dia a dia como é que eu recebo, como é que eu fecho para tomar o acesso, como é que eu fecho a cartela para o cliente ser repetidor, que é nosso interesse, né? E usar produto em casa, tudo que ele me vê fazer, ele vai ter depois o conhecimento para fazer sozinho, quando estiver sozinho. Então, o meu fechamento é esse, basicamente, bora começar. Ah, mas eu não quero montar espaço, não tem problema, você usa o meu espaço. Ah, e depois a pessoa quer. Eu já tive Sim. uma pessoa que estava lá, está comigo, né? Ela, ela disse que tem toda a segurança para montar o espaço dela. Mas antes ela não queria, mas eu digo, traga as pessoas para cá. Galera, 2 coisas que a Magali falou agora e vale a pena a gente ressaltar. Abrir espaço é muito bom. A gente está com a meta aqui na nossa live de abrir pelo menos um espaço de primeira linha até 31 de agosto. Quem participa da live, a gente colocou essa meta até 31 de agosto. Depois de agosto, em setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente cria outra meta. Mas é muito bom abrir um espaço. Agora, melhor do que abrir um espaço é que ele não feche. E Exatamente. quando um espaço
fecha, é ruim para todo mundo. É ruim para a pessoa que investiu, é ruim para nós distribuidores da Herbalife e é muito ruim também para a Herbalife. Então, vamos ter muito cuidado aí. Por isso que vem a segunda coisa que a Magali falou, é você usar o seu espaço como uma plataforma de treinamento, tá? Então, deixa eu dizer para você, Wellington, como que eu faço isso na prática? Vou te explicar na prática. Na prática, você vai perguntar, vamos imaginar que a Magali é minha nova cadastrada e eu quero ensinar ela espaço, mas ela não quer abrir espaço por enquanto, ela não tem condições, ela não tem experiência, ela não tem o local, não tem o capital para começar. Aí eu pergunto, Magali, me diga uma coisa, de 1 a 3 horas por dia, qual que você tem de horário livre para você aprender esse negócio de forma profissional? Ela fala assim, eu tenho de 10 às 11 da manhã. Então eu falo com ela, beleza. Então de 10 às 11 da manhã, você vai vir aqui para o meu espaço, você vai usar a minha estrutura para fazer os seus primeiros clientes. Você vai comprar produtos e vai trazer os seus produtos aqui. Os clientes que você fizer vão ser feitos com o seu produto. Se você vender produtos fechados, é dos seus produtos. Duas coisas boas acontecem aí. Ela começa a girar produto, ela cria confiança sem fazer investimento. E número 3, para você que é o dono do espaço, na hora que você precisa ir para o extravaganza, na hora que você precisa ir para um final de semana, você tem alguém para ficar lá e que vai movimentar o produto dela, mas acaba sendo abaixo de você, que é seu ponto pessoal. Então, 3 coisas acontecem. Número 1 é que ela cria confiança. Número 2, que ela começa a girar produto. E número 3 é que ela está ali te substituindo, está te ajudando. Na verdade, ela está se profissionalizando. Beleza? Então, eu queria que você entendesse isso aí. A melhor forma da gente treinar um distribuidor é trazer ele para cá, é colocar ele junto com a gente. Por isso que eu fiz aquela primeira perguntinha lá atrás. Se você tem confiança de colocar alguém do seu lado e falar assim, acompanha o que eu faço no dia a dia. Beleza? Bora! Magali, vamos falar de recrutamento. Vou ouvir lá que vocês foram recrutados, foram reconhecidos como top recrutamento. Eu lembro que em janeiro eu estava aí, vocês estavam ali com uma nova supervisora em qualificação. Eu vi com gente que vocês estavam com pessoas novas agora no evento. Que ações que vocês estão fazendo no dia a dia aí para recrutar, né? E de onde que vieram os últimos novos supervisores ou distribuidores que vocês fizeram? Qual foi o processo? Lá e o passo a passo. Bom, primeiro, no último final de semana de liderança que teve aqui em Aracaju, né, todos os eventos, eles marcam muito a gente, né? Apesar de 24 anos de Herbalife, né, todos os eventos marcam muito a gente. Então, a gente refletiu que se a gente quiser mudar e ir para o próximo PIN, a gente tem que ter gente nova, e a gente estava num ritmo muito devagar, então a gente resolveu acelerar. Uma das coisas que meu marido é muito bom em falar com pessoas, né? Ele usa todas as situações, todas para falar, e agora ele está uma máquina de falar com mais gente. Ontem à noite ele estava fazendo um HOM lá já com um novo supervisor e com um que está em treinamento, um distribuidor em treinamento. Chegou em casa aqui tarde, então a gente lembrou dos tempos, né, da nossa qualificação, que é muito bom isso, dá um renovo de vida. Então, é falar, né? A gente fala com todo mundo, sempre está perguntando quem você conhece, que foi dessa maneira que a gente chegou na Herbalife, né? A pessoa perguntou para nosso patrocinador original, né, que saiu do negócio, perguntou quem você conhece que gostaria de uma renda extra, de uma oportunidade e tal. E foi assim que a gente chegou, e Genilson usa isso muito, quem você conhece. Então, é falar com pessoas, ouvir sempre as insatisfações das pessoas e sempre estar mostrando a visão. Então, essa nova supervisora que a gente fez, né, que você conheceu, são 12 anos que ela é nossa cliente, né, então a gente sempre gosta, né, cuida das clientes, e todo mundo tem a hora certa. Sim. A gente sabe que ela era um potencial, mas às vezes as pessoas não estão preparadas naquela hora, e você pode afastar as pessoas se você ficar forçando a barra delas. Então, a gente sempre está lá, ela vê o movimento, sempre está vendo, a gente quando viaja, tudo, os clientes estão de olho na gente, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente fala, com nossas atitudes. E aí, ela sempre vinha falando, eu disse, mas por que você não tenta, né? Aqui está um espaço, aqui o espaço é seu, o espaço é seu. Então, aí ela decidiu, né? Ela fez 1.000 pontos em novembro, e aí ela vendeu com menos de 30 dias, 28 dias ela vendeu tudo. Sim.
E depois, e ela começou, ela só quer bebida funcional, tá ótimo, não tem problema. Aí depois ela viu a necessidade de vender a nutrição também, né? Porque eu disse a ela que ela podia ficar lá e para ela ficar no espaço, ela tem que ter o produto dela, né? E aí, Sim. em dezembro também, em janeiro ela escolhe por supervisora, né? E essa foi a primeira. O segundo, né? Genilson, ele faz o hype dele e sai pela redondeza ali de onde a gente está, então sempre ele está com alguma coisa na mão. E aí ele passou, o rapaz perguntou, né? Aí ele disse, vai lá na minha loja para você, eu vou fazer um para você. Deu, e Genilson é agoniado, você conhece, né? Deu 10 minutos, ele não apareceu, ele, vou fazer o hype, fez o hype, foi atrás dele. Aí tomou, ele gostou, aí todo dia ele estava lá, porque ele tem uma arena, ele é psicólogo, né? Ele mora e tem uma arena de futebol, de vôlei, né? Tem uma arena que é vizinho ao nosso espaço, né? O nosso espaço ele fica numa galeria, aí tem vizinho na rua de baixo aqui, ele é o cruzamento, uma galeria que é o cruzamento de duas grandes avenidas aqui em Aracaju, e tem também uma universidade, bem de frente. A gente passa pelo corredor já, e os estudantes até passam assim na frente do espaço, né? E aí, aí Genilson, ele tomou, né? Gostou, todo dia ele estava lá, todo dia estava lá, e ele disse, por que você não coloca aí? Você tem gente que vem fazer atividade física, você faz uma bebida funcional, tal. Aí ele ficou, todo dia ele ia, não decidia, até que decidiu, né? E é um novo supervisor, já trouxe foi uma linha de três a supervisão, né? Primeiro foi ele, depois trouxe o cunhado e o irmão dele. E Show. aí tá fora de controle, só fala agora em Santiago. E aí? Galera, já fica uma. Que tal a gente lançar um desafio aqui hoje? Desafio do dia. É cada um de nós fazer o nosso hype drink, faz bem coloridão aí, faz bonito o hype drink. E sai hoje na rua com o seu copo de hype drink para alguém perguntar. Vai tomando devagarzinho para ele não acabar rápido, tá? Vai para alguém perguntar e vai pelo menos 10 estabelecimentos. Entra aí no salão de beleza, pergunta uma coisa, vai em outro lugar e pergunta, na padaria, não sei, no comércio é vizinho, e toma um hype drink na frente dos outros, só para despertar a curiosidade. E se a pessoa perguntar, fala assim, não, inauguramos uma loja de alimentação saudável aqui, essa bebida é incrível, fala dos benefícios da bebida e promove a pessoa ir lá. Não sei, pode ser que de 5, 6, 7 lojas, vai um ou dois lá, beleza? E esteja com convite, esteja com cartãozinho de visita, para a pessoa não perder-se no caminho, ou quem sabe, ir para outro espaço de vida saudável. Se você fala assim, meu espaço ali, e se no meio do caminho tem outro espaço, ele vai e para em outro espaço, beleza? Então fica aí o desafio. Galera, 7 horas e 36 minutos, 134 pessoas na live. Já mete o dedo no aviãozinho aí, vai todo mundo aí, mete o dedo aí para pelo menos 10 pessoas, para a gente colocar aqui logo 150, porque daqui para frente a gente vai falar de um evento que teve agora, esse final de semana, agora em Aracaju. Nós, presidentes da organização da Vida que Sonho, que é uma organização do Jaime Cosme e da Martinha Gondim, nós nos reunimos aí algum mês atrás, mais ou menos, um mês e meio, e a gente decidiu que ia fazer um evento chamado Encontro de Líderes e Servidores, focado em espaço vida saudável, tá? E esse evento já aconteceu primeiro em Campina Grande, na Paraíba, aconteceu também já em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, aconteceu agora em Sergipe nesse final de semana, e no dia 1º de junho vai acontecer aqui em Salvador, tá? E a gente foi para Aracaju esse final de semana, eu nem tinha por que ir para lá, mas como eu queria aprender, eu queria ver o que estava acontecendo em Aracaju, que está vivendo, como a Magali disse, um dos melhores lugares do Brasil hoje para você aprender sobre espaço de vida saudável. Hoje é Aracaju, e eu fui para lá para ver o que estava acontecendo lá, e é disso que eu quero falar aqui agora. Então, Magali, se precisar de você olhar nos seus cadernos de anotações aí, fique à vontade, porque o evento aconteceu no sábado e domingo e não dá tempo da gente guardar tudo e nem colocar em prática. Mas vamos começar falando do evento aí. O evento tivemos 2 sessões, uma parte de desenvolvimento pessoal e uma parte de prática, como fazer espaço de vida saudável de forma profissional. Vamos começar pelo lado de desenvolvimento pessoal. Quais principais pontos que te chamou a atenção na parte de desenvolvimento pessoal? Falei 3, mas pode ser 4, 5. O que é que você acha dos pontos principais da parte de desenvolvimento pessoal?
Bom, primeiro foi um evento maravilhoso, né? Verdade. A gente teve um bônus aqui em Aracaju, porque todos os lugares o evento está sendo um dia apenas, né? Nós tivemos 2 dias. Então, a Martinha, ela supera todas as nossas expectativas. Então, a melhor pessoa para falar em desenvolvimento pessoal é a Martinha. Começa pelos detalhes, né? Todo mundo ganhou um caderninho do poder, onde você Eu acompanha seus ganhei também. Vou expor o meu hábitos, aqui. Pode falando aí. quando você colocar por que você é grato, seu inventário pessoal, como você está hoje, como você deseja estar, seu plano de ação, seu planejamento trimestral, seu controle financeiro e as decisões que você tomou. Então, olha aqui. Então, começa Ganhei por o esse meu também. detalhe, né? Então, aí você se empodera, né? E a Marquinha, assim, de tudo que ela falou, né? Coisas importantes que a gente tem que fazer é aprender a dominar nossa mente, porque hoje, né, a gente é sufocado por um monte de coisa e os problemas realmente, eles... Eu sempre aprendi na Herbalife que o que é que te tira da direção, do foco, ou até do negócio, né? São problemas financeiros e pessoais. Isso, se você não aprender a dominar sua mente, você sucumbe de verdade, né? É sonhar grande sem se limitar. Quando a gente coloca os nossos quais são os seus sonhos, né? A Martinha sempre pede para a gente colocar 50, bota no papel, sem filtro, né? Como criança. Criança, às vezes, por que às vezes a gente deixa de sonhar grande quando a gente é adulto? Porque quando é criança, você fala uma coisa e o adulto diz assim, que é isso, menino? Isso aí isso aí não é para você, isso aí não é para a gente e tal. E aí a gente, às vezes murcha um pouquinho naquela hora e leva isso para a vida adulta, né? A parte de visualização, né? A Martinha, ela é maravilhosa nisso, em você sonhar a vida. Qual é a vida que você quer ter daqui a 10 anos e você botar a música e você realmente visualizar, desde o lençol que você está deitada, a pessoa que você está do lado, ela faz a gente realmente viajar, né? E acho que a maior reflexão é sobre o nosso timeline, né? O que é que você está fazendo com o seu tempo, né? O que é que você já construiu, o que é que você quer construir, de tudo. E as ações que você está fazendo realmente vão te levar para onde você quer. Então, a gente tem que ter tudo esse senso de urgência, fazer acontecer, para a gente poder ter mais tempo de usufruir com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Porque tudo que a gente faz é para as pessoas que a gente ama, Sim. né? Não é para a gente. Então, da Marquinha foi isso, né? Principalmente botar em ação. Quer que eu fale do outro? Próximo? Galera, não, deixa eu aproveitar aqui, Magali. Eu fui também para um treinamento de Aracaju e a gente fez um trabalho de metas aqui, né, no início do ano. E eu estava lá no evento, né, e a Martinha falando, eu refletindo, e eu estava lembrando de algumas metas que a gente lançou, às vezes a gente traçou algumas metas para a gente no início do ano, mas com a correria do dia a dia, é tanta coisa que a gente faz, que às vezes a gente acaba de algumas metas, né? E uma das coisas que a gente mais falou naquele evento nosso de metas no início do ano era assim, qual é a sua meta, qual é a coisa que se você alcançasse, todas as outras coisas seriam insignificantes, né? A pergunta que eu fiz aqui na live no dia do treinamento é, qual é a única coisa que se você alcançasse, todas as outras coisas se tornariam insignificantes, né? E quando eu fui lá para o treinamento da Martinha agora, eu fui pensar naquela meta minha, qual era a única coisa. E quando eu fui ver, eu estava tão longe, eu estava tão distraído dela, eu tinha até perdido o foco para ela, e aí eu tive que anotar de novo e falei assim, não, vou fazer isso acontecer, só depende de mim, né? Então, tem muito cuidado. Primeiro, número 1, quando você traçar uma meta, se ela só depende de você mesmo, para que ela se realize, né? Porque quando você coloca os outros, aí fica mais complicado que ela se realize se depender dos outros. Mas, número 2, é porque que você perdeu o foco e não está fazendo as ações que precisam fazer. Então, vamos aproveitar, vamos dar uma lembrada nas nossas metas. Vamos, galera, escreve aqui para mim agora nos comentários, é o seguinte, qual é a única coisa que se você conseguir no ano de 2025, a gente tem até o final do ano ainda, se você conseguir no ano de 2025 ainda, qual é essa única coisa que se você alcançar, vai mudar a sua vida completamente e as outras vão se tornar irrelevantes e insignificantes? Então escreva aqui nos comentários, enquanto eu e Magali vamos conversando aqui, escreva nos comentários qual é a única coisa. Eu já vou falar para vocês qual é a minha única coisa.
A minha única coisa é abrir 50 novos espaços de vida saudável de primeira linha em Salvador. Não em outro lugar, não em outra cidade, mas aqui em Salvador. Então eu acredito que se eu tiver 50 novos espaços de vida saudável de primeira linha em Salvador, muda a minha vida completamente. Então eu quero que você escreva aí para mim nos comentários qual é a sua única coisa. Beleza? Magali, vamos lá. O evento é um evento voltado para Espaço Vida Saudável, para profissionalizar Espaço Vida Saudável, né? E eu queria que você trouxesse para mim aqui quais foram os pontos principais desse treinamento, que dicas que você pode dar aqui, que você anotou na sua percepção, para a gente que precisa fazer para se profissionalizar em Espaço Vida Saudável. Então, depois, né, a gente teve uma parte com o Wellington, né, que o Wellington sempre... Você A minha parte eu nem lembrei. Pois depois eu vou falar da sua parte, né? Porque às vezes as pessoas olham o espaço e acham que o espaço é só servir, é fazer aquela nutrição e pronto. Então, o Wellington deu aquele panorama do prédio que mostra os departamentos do nosso espaço, e ele foi destrinchando cada um. Então, isso é muito, muito importante, né? E isso eu gosto de mostrar isso também, quando não tem na mídia de espaço. Mas o mais importante que o Wellington deixou, 80% do nosso tempo tem que ser para gerar contatos, porque esse nosso negócio é feito de gente, né? Gente para produto e gente para negócio, a gente tem que focar mesmo. Então, eu coloquei isso bem, analisei também a mim, porque às vezes a gente escuta e a gente está falando e acha que é só para os outros, mas é para a gente, né? 80% do tempo de gerar, né? Os contatos, as apresentações. Genilson ontem deu um show, viu? Ontem ele já foi demais, né? Aumentar os consumos, né? E uma das grandes, nesse treinamento que foi mudado, né? É que a gente voltou para focar no número de consumos, né? Não é no faturamento número de pessoas dentro do espaço. É número de pessoas, porque o número de pessoas é que vai gerar realmente esse movimento, né? Das pessoas verem, né? E tudo mais, né? A fidelização. E uma coisa também que eu anotei de você, Wellington, aquele quadrante, né, que a gente focar, né, acessos, venda de produto fechado, delivery e o recrutamento. Então, eu acho que isso aí resume bem que a gente, na hora da gente treinar e a gente visualizar para não perder o foco da ação diária, é isso aí. E depois a gente passou Daniel Henriques, né, que também é outra referência, né, uma pessoa que a gente tem um grande carinho também. Ele reforçou o método, né? O método, como é importante o espaço, ele foi destrinchando as áreas, né? As 5 áreas que a gente tem do espaço. Estou falando, porque como o Elton pode disse, falar, fique à vontade, se você quiser falar o detalhe de cada uma das áreas aí, a gente tem aqui uns 10 minutinhos ainda, 14 mais ou menos. Não, o preparo da nutrição, né? Ter um padrão de execução, porque quando você tem um padrão, você ensina, você tem como ensinar, né? Eu também eu gosto muito de padrão, eu gosto de receita. A receita que eu estou falando é assim, como a receita de bolo, o shake. Você usa esse tipo de gelo, o passo a passo, né? O processo de fazer, porque na hora de você ensinar, é muito mais simples e mostrar que não tem segredo. Quando eu tenho um cliente no espaço, ele quer comprar, não tem tempo de ir todo dia, mas ele quer levar produto para casa, ele fala, não, mas não vai ser igual do espaço. Eu digo, não, mas aqui, olha, vem cá, eu lhe mostro como é. Então, eu não tenho segredo, né? É mostrar que se você fizer isso aqui, na sua casa vai ficar do mesmo jeito. E mostra, né? Porque a gente não pode ter desculpa. E às vezes até para pessoa nova, como a gente trabalha com Suzana, e Suzana gosta de trabalhar o Start 5 dias, que a gente coloca o pozinho na garrafinha para a pessoa levar para os 5 dias. Fácil, mistura lá, acabou. O importante é o quê? O produto entrando de boca dentro, né? Entrando no seu corpo, tendo resultado, e a gente mostrar que é simples. E eu falo que quando eu estou viajando, eu estou num aeroporto, chegou a hora da refeição, eu tenho meus potinhos que eu boto já o produto, compro uma água mineral, boto numa chequeira, balança e pronto, estou alimentada. Então, isso é coisa simples, simples para poder você mostrar que realmente é duplicável. Né? E a recepção, a área da recepção. Agora, o que chama atenção em todas as áreas é o que sempre a boa atitude, né? A boa atitude. O salão, como você receber,
a publicidade e a duplicação, que o nosso negócio é um negócio de modelagem. Ô Magali, deixa eu falar um pouquinho aqui de recepção. Galera, a coisa mais importante que tem para uma pessoa, tá? É o nome dela. No passado, a gente escrevia os nomes nos copos e a gente está voltando a usar copo de plástico. Eu queria sugerir você a voltar a escrever o nome das pessoas no copo. Isso tem dois significados aqui. Número um, que a pessoa se acha importante, se acha personalizada. Opa, esse aqui é para mim, é feito para mim, é exclusivo para mim, não é um negócio para todo mundo. Número dois, ele sente que o atendimento dele não é um atendimento geral, é algo que você se preocupa com ele, tem o nome dele ali. E outra coisa, faz com que você não esqueça o nome dele, né? Verdade. Porque num restaurante, o garçom nunca chama a pessoa pelo nome, oi, seu Wellington, dona Magali, dona Lúcia. Não! As pessoas no restaurante, o garçom chega e pergunta o que você quer. No nosso negócio é diferente. Eu comentei isso agora lá em Aracaju. Uma pessoa quando sai, ontem à noite eu comentei também, aqui no meu espaço, ontem à tarde eu comentei aqui no meu espaço, uma pessoa quando quer ir no McDonald's, num Bob's, num Subway, não importa, ele vai no mais próximo da casa dele. Aqui no nosso negócio é diferente, as pessoas passam na frente de 2, 3 espaços e vão para um espaço que ele gosta daquele ambiente. Então, quando você chega lá e você chama a pessoa pelo nome, né? E 1, 2, 3, 4 vezes, a pessoa se sente valorizada. Então, volte a escrever o nome das pessoas no copo. Se você tiver talento, escreva ainda uma frase. Deus te abençoe, bom dia. Faz qualquer coisa se você quiser. Esse dia de hoje vai ser maravilhoso. Se você quiser criar intimidade ainda com o cliente, pede ele, se a sua letra não é boa, pede ele para escrever o nome dele, ou ele escrever uma frasinha aqui, faz uma dedicatória aqui no seu copo. Mas é importante você entender isso aqui, galera, porque isso faz parte do atendimento, isso faz parte da recepção. Porque quando a pessoa chegar no segundo dia no seu espaço, e você falou o nome dele 3 vezes no dia anterior, você viu o nome dele no copo, e quando ele abre na porta e quando você fala assim, nossa, Magali, que bom que você voltou, a pessoa já vai assustar, porque ninguém fala assim com os outros no negócio tradicional, chama a pessoa pelo nome. Então, deixa eu dizer para você, tem tanta coisa simples, isso não precisa de habilidade nenhuma, precisa de você criar a disciplina de chamar as pessoas pelo nome, escrever o nome no copo e dar um tratamento personalizado para ela. Magali, desculpa aí, nós estamos na área linda, é porque eu sou muito intrometido, eu fico dando palpite na conversa dos outros. Fala para mim aí agora, falamos do preparo do shake, falamos de recepção, que é boa atitude, fala um pouquinho do salão. Quais são os pontos principais de alguém que está naquela área ali de atender o cliente, de conversar com os clientes? O salão, você vai conhecer melhor a pessoa, né? Você vai saber quem é a pessoa, os familiares, porque nessa hora, se você faz um bom salão, você vai ter boas referências, né? As indicações. E o 8º dia, né? A gente fala que, na verdade, não precisa ser 8º dia, mas pode ser 5º dia, 4º dia, qualquer dia, mas contanto que seja feito com foco, né? Porque qual é o foco da gente em fazer o 8º dia? É reavaliar, é revender e recrutar. Né? Se a pessoa não é para a pessoa, a gente pede indicação de quem quer. Então, eu me lembrei muito do antes, né? De como a gente fazia que tinha resultado, nossa, e a gente acaba deixando de fazer algo que deu tanto resultado e o porquê isso, né? E ele falou também da área da publicidade, assim, e voltando no salão, que Maria Cristina também muito bem falou isso, né? Nesse período que você está acompanhando o cliente, você tem ele ali para ver as insatisfações, ouvir mais, e cada resultado vai criando uma conexão, né? E você vai já ambientando a pessoa com outras pessoas do espaço e o espaço já se torna um local que a pessoa quer voltar, né? Eu gosto muito quando várias pessoas no meu espaço dizem assim, nossa, aqui é um lugar que a gente vem e não quer ir embora. E como a gente fica gratificado em ouvir isso, né? Significa que ele é bem recebido e gosta de estar lá, né? Aí a pessoa cria conexão e confiança. E a gente é a hora que a gente tem no salão, né? Se você dá essa atenção devida ao cliente, de você criar essa conexão, de você estar junto e você
fidelizar o cliente, porque o nosso objetivo é fidelizar, né? Para o produto e para o negócio. E é isso. Então, a Maria Cristina deu um show também, né? Com o resultado dela. E também tivemos uma parte, né, não menos importante e bastante importante, que foi do planejamento com Suzana. E foi Sim. top, top, porque Suzana, ela é muito boa nisso, no planejamento, então ela também, ela mostra com números como você fazer você botar a meta que você tem, né, de faturamento, o que é que você tem que fazer mensal, semanal, diário, então eu acho que ficou muito completo o conteúdo do evento, e se cada um colocar em prática tudo aquilo que a gente viu, né, porque assim, olha, desde que eu vim, um monte de anotação, e essas anotações a gente tem que ver todo dia, porque o evento é muito fácil a gente fica muito empolgado, a gente quer o resultado, quer fazer tudo, mas se uma dica que eu dou é não se perder após os treinamentos, né? Não se perder, colocar as decisões que você vai tomar aqui atrás do caderno e você começar a colocar em prática. Falar Mas foi nisso, para finalizar então, Magali, que decisões que você tomou nesse evento? Nossa, deixa eu olhar aqui, né? Então, eu decidi, né? É porque a gente decidiu fazer mais eventos no interior, né? Que a gente tem 2 interiores que as pessoas a gente ouviu, né? A gente viu resultados de quem está fazendo. A gente tem 2 interiores que eles estão assim, as pessoas estão só no espaço, então buscar um momento, né? E isso começa com a gente, né? Aumentando o recrutamento, aumentando a crença das pessoas, né? Mostrar a importância de estar, porque a gente teve pessoas que estavam em Aracaju e não foram. Então, várias vezes na minha vida eu tive situações que não era para eu ir, mas eu sempre acreditei na força dos eventos, né? E eu me lembro de um evento que a gente estava assim, tão mal, foi tanto desafio que a gente passou, e tinha um evento em Maceió, e quase que a gente não ia, mas aí o Genilson, eu digo, não, Genilson, vai o outro, e eu fico, ou você vai, vai um e o outro fica, tal, e ele nunca gostou disso, porque um volta de um evento a 200 por hora e o outro está a 40, então a gente sabe a força de um evento, e às vezes quando as situações não estão favoráveis, é que você tem que priorizar estar num evento. Então, quando a gente voltou daquele evento, foi o momento do Get, para você ver, foi o momento que a gente foi para Get, né? Então, buscar esse momento, porque o momento também puxa a organização da gente, né? Aumentar os números de recrutamento, porque nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, a Martinha falou da Cristina Escosa, que ela entrou na Herbalife já com mais de 50 anos, né? Foi o primeiro diamante dela. Então, aumentar o recrutamento. Se a gente achava que estava bom 1 por semana, 4 por mês para fazer um novo supervisor, que a gente aumente, porque quando a gente aumenta e a gente bota o compromisso com a gente puxa e cria esse momento. Foi isso que eu botei aqui. O que é que eu preciso para acelerar, que é isso, realmente é o recrutamento. A gente está fazendo uma certificação toda quarta-feira lá no nosso espaço. Ainda não, depois do lockdown, né? Aprendi outra palavra. Depois do Aprendeu lockdown, bonito, palavra bonita. lockdown, a gente tinha a organização mais coesa e ela não estava, depois a pessoa ficou meio que devagar, então a gente tem que dar uma acelerada nisso, então aumentar esses números, buscar mais treinamentos, de fato ter consistência quando a gente faz um planejamento, porque a gente tem uma tendência de fazer e depois o dia a dia sufoca a gente. E a decisão principal para mim foi a gente buscar 10 novos supervisores de primeira linha, novos, não pessoas que têm, mas novos. Muito bem. E isso vai ser a única coisa
que Essa vai única coisa é fazer 10 novos supervisores de primeira linha. 10 novos supervisores. Magali, imagina a vez que termina o ano com você 10 novos supervisores de primeira linha. A noite de Natal vai ser diferente, não vai? No ano novo, a virada do ano vai ser diferente. Com certeza. Magali, muito obrigado. Galerinha, antes de eu agradecer a Magali, lembrando que quarta-feira é a nossa live de Empreendendo com Sucesso e Liberdade Financeira. É onde a gente faz uma HOM com a apresentação de slides aqui no Instagram. Então, já começa a convidar a gente para a apresentação de amanhã. Primeiro a gente fala de um determinado tema e depois a gente entra na apresentação. Então amanhã é dia de, quem sabe, já que todo mundo aqui, se quer crescer nesse negócio, tem que ser recrutamento. Então vamos partir para cima. Quem sabe se Magali não pode recrutar aos 10 amanhã e até o final do ano fazer os supervisores. Magali, brigadão. Deus te abençoe grandemente. E só uma coisa que eu quero finalizar a minha fala é que nunca, nunca, mas nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Pode acontecer o que for. Pense que se Deus plantou sonhos no seu coração, é porque ele tem um propósito na sua vida, né? Então nunca desista dos seus sonhos, porque situações vão ter sempre. Desafios vão ter sempre. Então a gente nunca desista dos sonhos, porque a gente merece o melhor mesmo. E Deus está assim, olha. Ele está com a mão assim para você. Então, a nossa parte é se aproximar a nossa mão para poder conectar esse finalzinho aqui com Deus e aí tudo dá certo. Obrigadão. Obrigada. Obrigadão. Galerinha, até amanhã, 7 horas da manhã. Hoje eu vou dar um treinamento aí, numa conferência, no Zoom. Eu vou colocar lá no canal do Telegram agora a flyer do evento e o link. Belezinha? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã não, né? Até hoje, às 18 horas, 6 horas da tarde, hoje, no horário de Brasília. Tchau, tchau, galerinha. Obrigado, Magali. Obrigada a você.